Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César, um argentino amante do Brasil. Pessoal, nesse vídeo vamos reagir ao território tomado pelos britânicos no Brasil. Uma novidade que eu não sabia. Se liga no vídeo, pessoal. Sabemos que a América do Sul foi colonizada por europeus, que, com seus imensos impérios, desenharam muitas das fronteiras atuais. O maior e mais forte deles, sem dúvida, foi o Império Britânico, que praticamente levou sua vontade a todo lugar, subjugando todos que se opusessem às suas intenções expansionistas e imperialistas. É tanto que muitas das disputas territoriais atuais são frutos dos britânicos, e o Brasil, claro, não ia ficar de fora dessa. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o território perdido do Pirara, uma área de 33 mil quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Alagoas, que foi disputado entre Brasil e Inglaterra. Essa foi a única disputa territorial em que o Brasil saiu em desvantagem. Pausa. Pessoal, que interessante, né? Os britânicos eles sempre fizeram isso, né? São piratas, né? Eu pensava que só aqui na Argentina a gente tinha perdido já as Ilhas Malvinas, mas agora essa não é novidade, né? Eu não sabia, acho que a maioria de vocês não conhecia essa história. Acho interessante, é a primeira vez que eu estou assistindo, assim que a gente vai ver junto, tá bom? Vamos colocar o vídeo. Precisamos voltar para o ano 1777, quando Portugal e Espanha firmaram um tratado que traçou novas fronteiras, inclusive entre a área do atual território de Roraima com a Capitania Geral da Venezuela, pertencente à Espanha. Nessa, Portugal ganhou o estratégico território do Pirara, que dava para o Império Português uma saída para o Mar do Caribe através do rio Essequibo. E já que falamos sobre esse rio, vamos voltar à origem da disputa pela Guiana Essequiba. Originalmente, a região da Guiana era controlada pela Espanha, que passou parte dela para os holandeses, e em 1814, por meio de um acordo, eles passaram o controle para os britânicos. Agora, voltamos 4 anos antes desse acordo, quando a Venezuela inicia o seu processo de independência da Espanha, já com fronteiras definidas. Entre 1821 e 1831, a Venezuela integrou um antigo país chamado Gran Colômbia, que também possuía suas fronteiras muito bem definidas, reconhecidas inclusive pelo Brasil. A fronteira leste desse país e posteriormente da Venezuela era definida pelo rio Essequibo. Como a região do Essequibo era extremamente isolada, os ingleses começaram com expedições dentro desse território, com o objetivo de explorar e catequizar os indígenas que ali habitavam. Essas expedições foram realizadas dentro do território venezuelano e também do brasileiro, e cada vez mais a presença dos ingleses foi aumentada nessa região, e logo eles passaram a não aceitar as fronteiras já existentes, reivindicando para si parte desses territórios que pertenciam ao Brasil e à Venezuela. Em meados da década de 1830, um grupo de missionários britânicos chegou na região do Pirara e, vendo que a presença brasileira ali era praticamente inexistente, se instalou no local e criaram uma comunidade junto com os indígenas, onde ensinaram o inglês e os converteram ao cristianismo. Vocês estão curtindo o vídeo? Se a resposta é sim, eu tenho uma novidade. Você já pensou em ganhar um dinheiro extra trabalhando no conforto da sua casa? Hoje é possível com o curso Notícia Lucrativa, um curso que eu estou fazendo e que eu recomendo para vocês, já que você não precisa ter experiência, apenas seu interesse. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, faz a sua inscrição agora e mude sua vida.
O destacamento militar brasileiro mais próximo que havia era o Forte de São Joaquim, localizado a mais de 200 quilômetros de distância. Em 1840, militares brasileiros enviaram uma expedição para avisar aos britânicos que eles estavam em território brasileiro e que deveriam sair do local. Eles saíram, mas levaram junto todos os indígenas. Entretanto, meses depois voltaram com um contingente do exército britânico e a partir de então as tensões se elevaram, o que deu um alerta ao Brasil. Porém, vale relembrar o contexto em que o Brasil se encontrava na época. O recém-independente país estava enfrentando diversas crises internas e a essa altura ainda era um país escravocrata, com negros e indígenas sendo escravizados, coisa que os ingleses já eram contrários, e eles se viram como os defensores dos indígenas dessa região da Amazônia. E aí criaram o seu contexto. Vamos proteger esses índios para que os brasileiros não os escravizem. Nessa época, o Brasil propôs à Inglaterra a neutralização do território, ou seja, nenhum dos países deveria ocupar o local. A Venezuela também propôs o mesmo tipo de acordo, que foi aceito. Porém, esses dois países foram ingênuos em relação às pretensões territoriais dos ingleses, que logo não passariam a respeitar esse acordo. Da mesma forma que eles voltaram a avançar na Guiana Essequiba, também voltaram a avançar na região do Pirara, com a presença deles cada vez mais intensa. E assim, as décadas foram se passando sem uma solução definitiva para esses litígios territoriais. E em meio a isso, vale lembrar de outra incursão territorial que os ingleses fizeram contra o Brasil. Em 1890, eles invadiram e tomaram a ilha brasileira da Trindade, desocupando-a 6 anos depois, após a colaboração diplomática de Portugal. Agora, voltando ao nosso assunto principal, em 1899 ocorreu o Laudo de Arbitragem de Paris. Esse julgamento deu aos britânicos praticamente todo o território que eles reivindicavam da Venezuela. Na época, muitos países se mostraram contrários a esse resultado, incluindo o Brasil. E décadas depois, descobriu-se que tudo foi tramado para que os ingleses saíssem vitoriosos nessa disputa jurídica, o que fez a Venezuela não reconhecer esse resultado e até hoje reivindica formalmente esse território, que atualmente pertence à Guiana. Em relação ao território do Pirara, essa questão foi resolvida alguns anos depois, em um tribunal de arbitragem internacional ocorrido em 1904, com o rei da Itália, Vítor Emanuel III, sendo o árbitro. Na ocasião, o Brasil apresentou uma enorme quantidade de documentos e cartas cartográficas que mostravam que possuía direito sobre essas terras. Já os ingleses apresentaram documentos contrários, além de mostrarem o fato de que os indígenas da região respondiam à coroa inglesa. O resultado final desse laudo também teve os britânicos como vencedores. Nessa, eles ficaram com 60% do território disputado e, com isso, conseguiram acesso à bacia amazônica. Essa foi a única disputa territorial em que o Brasil saiu em desvantagem e, para piorar, o rei da Itália, que foi decisivo no resultado, não gostava do Brasil e, em ocasião futura, insinuou que muitos documentos apresentados pelo Brasil eram falsos. Então, talvez o resultado possa ter sido tendencioso. Mas e aí? Você acha que o Brasil perdeu esse território injustamente? E a reivindicação da Venezuela é justa? Pessoal, eu não sabia essa novidade, muito interessante, né? Como os britânicos, eles roubaram, né, parte do território aí
da Venezuela e do Brasil. Eles são um pirata esperto, né? Eles fazem isso, fizeram tudo isso, faz parte da história deles, né? Eles foram sempre piratas. E eu achando que os ingleses tinham só uma base aqui no Sul América, ou Latinoamérica, né? Lá nas Malvinas. Mas agora dá para perceber que eles têm. A Guiana é outro país, mas dá para perceber que eles podem colocar bases militares, coisa aí nesse país. E dá para ver que a gente está cercado, né, pelas potências europeias, né? Nesse caso, o Reino Unido, né? No sul, lá na Argentina, né? E lá no Brasil, lá em cima, né? E depois do lado também tem uma ilha, né, que eles tomaram do Brasil. Eu não sabia essa data, pessoal, achei muito bom essa novidade. E é preocupante também, né, porque a gente sabe, né, que nós temos um país muito rico, né, com recursos naturais muito importantes no mundo e tem que estar sempre, né, preparado, né, porque a gente não sabe, né, a gente conhece a história deles e sempre foi a mesma coisa. Assim que, bom, pessoal, até aqui o vídeo de hoje. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa seu like, compartilha e não se esqueça de ativar as notificações, tá bom, pessoal? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Você gosta de acompanhar as notícias, ficar bem informado? Olha o que eu fiz com essa notícia aqui, ó. Quer ver? Simplesmente ela virou isso aqui pra mim, ó. Mas é claro que é preciso saber fazer isso para ganhar repercutindo notícias aqui na internet. Se você quer saber por que eu abandonei quase 15 anos de telejornalismo para trabalhar com isso aqui, clique em Saiba Mais, depois me agradece.